Salve pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de dicionários em Python, que é uma estrutura de dados onde você basicamente pode definir seu índice. Tá? Inicialmente eu vou dar alguns detalhes sobre dicionário, vou mostrar algumas funções, comparar um pouquinho com uma lista comum, depois nós vamos fazer um exercício. Diferentemente de uma lista, onde a gente não pode definir o índice. Por exemplo, vou criar uma lista aqui, vou chamar ela de lista mesmo, onde é uma tupla, né? Que também é uma lista. Onde a primeira posição é o nome da pessoa e a segunda posição é a idade, por exemplo. Beleza, vou rodar isso aqui. E aí, se a gente quiser dar um print na idade, a gente sabe que é qual posição? A posição 1, correto? Porque nossa tupla tem apenas duas posições. Só que existe um problema aqui na tupla, que tudo vai ser baseado em índice já pré-definido, que vai de 0 até n, né? No caso aqui vai de 0, vai ter 0 e 1. Mas se eu quiser um índice, vamos dizer assim, personalizado, por exemplo, eu digitaria aqui, nesse caso, em vez de digitar a posição 1, eu digitaria idade, por exemplo. Aí retornaria a idade. Ficaria muito mais amigável, concorda? E existe uma estrutura de dados para isso, que é chamada dicionário. Dicionário é basicamente porque tem um índice ali, inclusive que a gente pode definir, e tem um valor, tá? Quem já viu dicionário aí, dicionário de papel, tipo Aurélio, você lá tinha um índice, e aí se você abriu o dicionário, você tinha as palavras. É baseado nisso. O dicionário é uma estrutura bem simples. Deixa eu voltar aqui. Então aqui eu vou imprimir o nome da pessoa. Vou imprimir o nome da pessoa. A lista na posição 0. Opa, ó, desculpa, gente. Confundi com a função aqui. Na posição 0. E aí vou imprimir também a idade da pessoa. Certinho. Então eu imprimi o nome e idade. Só que aqui não fica tão amigável porque é índice já definido. Zero, você fica tentando dividir zero é o quê? O nome, a idade. Poderia ter mais campos, tá? Poderia ter mais um campo, por exemplo, chamado cargo profissional, por exemplo. Que seria o 2. Aí não ficaria tão amigável. Então a gente vai criar uma estrutura para facilitar mais isso, que é chamada dicionário. Vou chamar a nossa variável de dic. A gente abre e fecha aqui. Vou criar uma única linha mesmo. A gente abre e fecha chave. Aqui nós vamos criar a chave, ou em inglês também key, ou equivalente ao índice da nossa lista. Só que aqui a gente consegue personalizar. Então nosso nome vai ser o próprio nome, vai ser nossa key. E vai receber Maria. E a idade, vamos chamar também nossa key de idade. E vai receber a idade de Maria. Aqui, desculpa, aqui não é igual não, porque tem outra forma de fazer, mas dessa forma aqui é dois pontos, tá? Criar nosso dicionário. Beleza, a nossa dicionário está pronto, vamos imprimir agora. Olha como é que fica mais amigável, mais fácil de entender. Nosso índice nome, a gente não precisa preocupar. Esse índice valor, se fosse 0, 1, equivale ao quê? Nome, idade. Aqui ele sabe, nome só pode ser nome, então vai retornar o nome de alguém. Opa, ó, de novo, errei. Possível. Acho que é tupla, que eu digitei a tupla lá em cima. Acabou que eu buguei aqui. Olha só, retornou o nome. Viu como é que tá amigável? Aqui, idade. Vamos colocar idade. Viu como é muito mais amigável? Repare que o acesso também é igual à lista, tá? Igual a um vetor, é a mesma coisa. Você pode usar colchete aqui. Tem outras formas, tá? Que eu vou mostrar aqui bem rapidinho. Poderia imprimir o dicionário direto.
Então, print dic. E aqui vem, da mesma forma que a gente criou lá em cima, tá vendo? Da mesma forma, vem aqui embaixo a estrutura, com a chave e o equivalente, equivalente em valor, tá? A gente poderia fazer dessa forma, dic.values. Aqui também vai retornar para a gente. Vai retornar aqui, tá vendo? Maria e o equivalente, a data, ó, a idade. Poderia fazer detalhe, esse dicionário a gente colocou valores aqui isolados, mas poderia colocar dentro do dicionário uma lista, tá? Então vamos fazer aqui rapidinho uma lista. Vou só copiar isso aqui. Opa. Ctrl C. Não tô copiando por quê? Bom, agora foi. O Google Colab deu um bug aqui, travou, mas agora foi. Beleza, vou chamar de dic2. E agora aqui, nome, em vez de atribuir um valor só, vou atribuir uma lista de nomes. Olha que interessante. A gente pode atribuir uma lista de nome. Aqui vai ser... Opa. José. Idade também tem que ser equivalente, né? Vai ter duas idades. Que vai ser, por exemplo, 29, por exemplo. E olha interessante, nome agora não tem só Maria. Tem vários nomes, tá vendo? E aí você poderia inserir mais. Idade é a mesma quantidade. Então, 56 equivale a Maria e 29 equivale a José. Rodou, bacana. Vamos dar um print agora no dic2. E olha que legal. Olha só, o dicionário imprimiu da mesma forma que a gente criou, tá? Vamos imprimir de outra forma agora. Dic2. Ponto... Vamos chamar... Tem uma função chamada ponto itens. Então aqui também ele imprime dessa forma. Então nome e aqui o valor, tá? E as funções básicas são essas. A gente colocou o nome. Tem as keys também. A gente poderia imprimir as keys. dic2.keys. Repare, quando eu digito o nome, aparece diversas funções, tá? Vocês podem brincar com isso. O get também a gente consegue pegar os dados. Vocês podem testar outras funções, mas colocando só as básicas mesmo. Aqui. E beleza, imprimiu só as chaves. Viu que interessante? Detalhe que você pode iterar sobre isso, tá? Você pode criar um for, por exemplo, e ir iterando sobre isso. Agora, vamos supor que a gente quer... Vamos supor que a gente quer, por exemplo, o nome José. Como é que a gente faria isso? Afinal, é bem simples. Dic2, o nome da chave, tá? Nome. Nesse caso aqui, iria retornar uma tupla. Se eu colocasse assim. Retorna uma tupla, afinal, porque a chave aqui, nome, está relacionada a uma tupla de nomes. Mas eu quero só José. Se isso aqui retorna uma tupla, percebe que tupla a gente também acessa via posição, não acessa? Igual a gente viu aqui em cima. Então, se é uma tupla, eu posso colocar direto aqui, ó. Dic o que aqui, a chave. E agora a posição da tupla. José está na posição 1, né? Maria 0, José 1. Olha que interessante. Imprimiu José. Beleza? Então, assim, um básico do dicionário é esse. Vamos fazer um exercício aqui para praticar. O exercício que eu quero fazer, quero criar, eu quero criar um sisteminha para bem básico, tá? Para poder fazer o quê? Agrupar palavras por tamanho. Por exemplo, o usuário vai chegar no sistema, vai digitar as palavras de qualquer tamanho e palavras do mesmo tamanho vai ficar juntas, tá? Vai ficar juntas. De forma que depois, se o usuário for lá e pesquisar, por exemplo, eu quero todas as palavras de tamanho 4. Ele vai digitar 4 lá no formulário e vai retornar todas as palavras para pessoas de tamanho 4.
E se fosse fazer via lista, ia ser muito difícil, tá? Talvez até daria para fazer, mas seria mais difícil, desperdiçaria mais espaço. No dicionário fica bem fácil. Então aqui, vamos começar os exercícios, tá? Vou colocar um texto aqui em cima, só para não confundir, exercício. Aqui embaixo nós vamos começar. Aqui eu não vou usar input, eu não vou usar o input aqui, eu vou colocar as palavras diretas, tá? Mas supondo que o usuário está digitando, para ficar mais fácil aqui. Então vamos supor que o usuário digitou maçã, vou colocar maçã mesmo, vou colocar maçã. Pera e manga. Repare que aqui, se a gente fosse agrupar, teria dois grupos, né? Um grupo com palavras, vamos mudar isso aqui, né? Vou colocar aqui, sei lá, melancia. Repare que aqui seria duas palavras com 4 letras, correto? E uma palavra com 8 letras. É isso, 8 letras. Então, esse aqui você pode usar input se quiser, mas eu coloquei definir direto aqui. Então, basicamente, nós vamos percorrer as palavras. Eu vou chamar de palavras. Aqui eu vou chamar de palavra. Usando for normal mesmo. As palavras vai passar para a palavra, um singular. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar um dicionário aqui. Vou chamar de dic3, já que eu criei o 2 em cima. Esse dicionário começa vazio, tá? E o dicionário vai ser criado dentro do for. Então, primeira coisa que a gente verifica primeira coisa que a gente faz, a gente vai pegar, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o tamanho aqui, vou chamar de len, o nome da variável, para pegar o tamanho da palavra. Então a palavra é essa palavra que também, essa palavra aqui que a gente pega ali no for. Beleza, a gente descobre o tamanho. A gente verifica se esse tamanho já existe no dicionário. Então, se len, e olha que legal, se len está em dic3. Sempre que a gente faz essa comparação aqui, o dicionário, o Python verifica aqui, tá? Porque o dicionário pode retornar, igual a gente viu, pode retornar aqui a chave ou o valor. Aqui ele está verificando aqui. Então, se o len está aqui, se o len é uma key existente no dicionário, a gente simplesmente vai fazer o quê? Vai adicionar essa nova palavra no nosso dicionário, nessa chave. Então, dic3, o dic3 na posição len vai fazer o quê? A gente vai ter uma tupla lá dentro, uma lista lá dentro, correto? Então, a gente vai fazer um append. Repare que eu misturei dicionário com lista. É um dicionário onde tem uma lista lá dentro. Append. Vou adicionar a palavra. Já adicionei. Agora, se essa chave não existir, eu tenho que criar. Afinal, eu tenho uma palavra com esse nome. Então, else. A gente vai criar. Então, é dic. É bem simples a criação. Eu simplesmente também faço igual em cima, o índice, né? Se não tiver, o dicionário cria. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai criar. Vamos lá. Se existir, a gente vai adicionar, correto? Se não existir, a gente tem que criar primeiro. A gente tem que vir aqui nessa posição. A gente tem que adicionar um vetor para criar pela primeira vez. Um vetor assim, um vetor vazio, tá? Porque na próxima vez que for adicionar uma palavra com o mesmo tamanho, ele vai saber que ele pode usar esse append.
porque a gente tem um vetor aqui dentro, na linha 9. Então, dado que a gente já criou o vetor, agora sim a gente pode fazer o mesmo que a gente fez aqui em cima, adicionar. No final do programa, fora do for, eu vou simplesmente dar um print aqui para ver como está nosso dicionário. Dic 3. Vamos ver como está nosso dicionário. Desceu aqui. Int. Ah, tá. Ele está retornando, na verdade, a gente quer. Não é chave, né? Aqui é valor, né? Então vamos digitar aqui values. Então, palavras.values vai retornar palavra, né? A tupla não tem. Não, na verdade, não, desculpa. Aqui não é dicionário. Agora até eu confundi. Aqui vai retornar. Deveria ser um valor, né? Vou dar um print aqui. Opa. Então, aqui tá certo, ele retornou maçã. Por que o len não funciona? 20 objetos, nota. Bom, pessoal, tive que dar uma pausa aqui. A gente tá tendo um problema com a variável len. Eu acho que o problema é o nome len, né? Eu acho que o argumento talvez estava reconhecido como função, mas eu coloquei tanto de tamanho agora, troquei e rodou normalmente, né? Então aqui, no final, nosso print que a gente queria ver lá embaixo, então ele printou certinho. Olha só que legal, o índice 4, a gente encontra essa lista aqui, tá vendo? E o índice 8, com 8 palavras, encontra essa lista. Então, se a gente fazer um input depois, um sisteminha bem básico, um input, se o usuário digitar o tamanho 4, por exemplo, então aí ele vai acessar o dicionário na posição 4. E o dicionário vai retornar para ele o quê? Vai adicionar essa lista de nomes, tá vendo? Com 4 letras. Olha que interessante. Vou adicionar mais uma fruta aqui. Abacate. Abacate. Vou adicionar mais uma. Vou adicionar agora. Vou adicionar morango. E olha que interessante, novamente, né? 4 letras, essas duas, maçã e pera. 8 letras, melancia. E 7 letras são esses dois aqui, abacate e morangos. Ah, eu quero acessar agora todas as palavras com 7 letras. Com tamanho 7. E aí vai retornar essa lista. Então, repare que a gente agrupou por tamanho. Usando o índice, o tamanho. E os valores aqui a gente colocou os nomes, né? No caso aqui são frutas. Então, exercício assim, é basicamente isso. Então, viu como o dicionário facilita? Se fosse fazer em lista, em dupla comum, nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor esse caso específico. Repara que minha lista teria que ir de 0 até, até essa posição aqui. Então, teria que ter de 0 até o índice 8. Mas o problema é que não tem nenhuma palavra com uma letra, mas teria que existir o índice 0, teria que existir o índice palavra sem letra nenhuma, o índice 1 com uma letra, o índice 2, o índice 3, tudo vazio, até chegar no índice 4, onde a gente teria os valores, ao índice 5 não teria nada, a gente teria uma lista vazia, esparsa, né, com várias posições que estaria vazia. Agora imagina palavras muito grandes, se a gente começar a trabalhar com frases, né, a gente pode ter muito problema, desperdício de armazenamento e acaba uma certa complexidade também.
E aqui facilita tudo, ó. Como é dicionário, a gente vai ter só 3 índices para qualquer valor que a gente quiser colocar. Bom, eu acho que é isso. Se gostarem, deixa o like, se inscreva, compartilham. Dúvidas, deixe comentário. Valeu!